O CNJ Entrevista começa agora e você vai acompanhar assuntos da justiça que impactam no seu dia a dia em um bate-papo com personalidades do mundo jurídico. O suporte e a qualidade de vida oferecidos na chamada primeira infância de uma criança determinam as contribuições que esse indivíduo dará à sociedade. E garantir os direitos previstos na Constituição é uma das preocupações do CNJ. A maioria destas crianças está na chamada primeira infância, aquela fase que vai do nascimento a mais ou menos 6 anos de idade. É uma época considerada determinante de todas as características do futuro adulto. E tudo que cerca os pequenininhos ajuda a definir não só o físico, mas também o emocional, a personalidade, as aptidões da pessoa. É uma combinação de vários fatores. Como a alimentação, o brincar, um lugar para o brincar que seja seguro, cuidadoras capacitadas que possam se capacitar, profissionais, cuidadores, para lidar com essas crianças. Então, sim, é um conjunto do ambiente, do material, do alimento, da saúde, de como também esses cuidados são introduzidos nessa criança. O afeto que acompanha esses cuidados. O problema, como se sabe, é que muitas crianças em todo o país não recebem esses cuidados. São mais de 3 milhões que poderiam estar em creches ou na pré-escola e não estão. Ou estão, mas nem sempre são cuidados por profissionais com treinamento adequado. Nesta creche comunitária, próxima a Brasília, apenas a coordenadora fez cursos. As outras cuidadoras até têm boa vontade. Leda quer se preparar para a função que exerce. Dá mais base, com certeza. Eu gostaria de fazer o curso, para me dar uma base melhor. Eu sempre falo, quem sempre tiver oportunidade tem que abraçar ela. Então eu faço todos os cursos que tiver no meu alcance. Tem sempre curso aí ou é difícil conseguir? Não, a gente tem que desembolsar. Tem que pagar. Tem que pagar. E quem não pode pagar? E os funcionários do serviço público, que também atendem crianças. Eles precisam de treinamento para lidar com esse público. Eu também falo em relação aos abrigos, às escolas, de maneira em geral, públicas, particulares, enfim, aos postos de saúde, aqueles que vão receber as crianças, as UTIs neonatais. Enfim, todo esse contexto, o pré-natal também, que vão lidar com essas crianças, também poder receber o cuidado necessário para que elas, por sua vez, possam cuidar com qualidade e bem desses bebês. E foi pensando em dar efetividade aos direitos destes brasileiros com menos de 6 anos de idade que o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, além de mais de 40 entidades da sociedade civil ligadas à infância, assinaram em Brasília o Pacto Nacional pela Primeira Infância. A grandiosidade desse evento só não é maior do que a grandiosidade do seu objeto, do seu objetivo, que é não só as nossas crianças da primeira infância, desde a concepção até os 6 anos de idade, mas sim o futuro da nossa nação. O caminho é longo, pois são milhões que ainda estão em condições de vulnerabilidade socioeconômica e institucional, o que compromete a fruição dos direitos previstos na legislação brasileira. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, bem como a proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, nos termos do artigo 227 da Constituição de 1988. Depois da assinatura, foi realizado o seminário Pacto Nacional pela Primeira Infância, região Centro-Oeste, liderado pelo Conselho Nacional de Justiça. O médico Osmar Terra, ministro da Cidadania, apresentou dados científicos que mostram a necessidade de políticas públicas para a promoção e a proteção do desenvolvimento de crianças na primeira infância para melhor formação de cidadãos. Então, uma criança de 3, 4 anos tem o dobro das conexões do cérebro que tem um adulto de 18 anos, de 20 anos.
Então, esse período é um período extraordinário, que nós temos que entender para poder impactar com políticas públicas e ajudar o desenvolvimento da criança. No evento foram debatidos vários outros temas ligados aos direitos das crianças menores de 6 anos, como adoção, acolhimento institucional e familiar de crianças na primeira infância, condições mínimas para que elas permaneçam com pais dependentes de substâncias psicoativas e a integração dos sistemas de justiça e de assistência social, além de direitos humanos. E no CNJ Entrevista de hoje estamos falando sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância. E nós vamos conversar primeiro com o juiz Richard Paikin, ele que é secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Na sequência, logo depois, no segundo bloco, nós vamos conversar com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares. Secretário, obrigado pela presença. Eu já gostaria que o senhor falasse como nasce o pacto. Após a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância, e assim que assumiu a presidência do Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, entendeu que uma das prioridades de suas ações deveria ser o de investir na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós fizemos um levantamento de todas as ações que o Judiciário poderia trabalhar em termos de políticas públicas judiciárias para melhorar a garantia dos direitos de nossas crianças no Brasil. Verificando a necessidade, né, de que o Marco Legal da Primeira Infância passe a ser divulgado, né, e que os agentes do sistema de justiça deveriam ser sensibilizados a aplicar a lei, é que se iniciou então esse grande projeto para a elaboração do Pacto Nacional pela Primeira Infância. E quais são os objetivos do Pacto Nacional? O Pacto Nacional pela Primeira Infância deixou de ser um projeto do CNJ e hoje é um projeto nacional do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, de todos os agentes que pertencem ao sistema de justiça, assim como também a sociedade civil. Esse Pacto Nacional pela Primeira Infância tem diversos objetivos, dentre eles, né, o de alcançar a eliminação do déficit de vagas nas creches em nosso país, a eliminação de filas no atendimento de crianças, na área da saúde, a eliminação do trabalho infantil no Brasil, a eliminação de todas as formas, né, de discriminação contra crianças e adolescentes com deficiência. Então, nós temos como objetivo aprimorar, fazer valer os direitos de nossas crianças no Brasil. Secretário, nós temos aí o envolvimento de diversas instituições, vários órgãos, também do Poder Legislativo, do Poder Executivo e, claro, do Judiciário. Agora, qual o papel do Poder Judiciário nesse pacto? Bom, tendo em vista que o CNJ apresentou um projeto para o Fundo dos Direitos Difusos Coletivos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e teve o seu projeto aprovado, com base nesse projeto, o CNJ trabalha numa articulação nacional com todos os poderes e todos os entes da sociedade, para que possamos então alcançar os objetivos estabelecidos nas várias ações que foram fixadas neste projeto. Eu quero aqui agradecer a presença do secretário Richard Paikin, ele que é secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Secretário, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E nós voltaremos em instantes, daqui a um pouquinho, conversando com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares. Até já. Estamos de volta com o CNJ Entrevista, hoje falando sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância. E agora eu converso com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares, e eu já pergunto quais são os próximos passos desse pacto.
A primeira etapa é a realização de um diagnóstico de abrangência nacional, que tem por objetivo ir no mínimo em 120 comarcas, mas a ideia é que ele seja o mais nacional possível, que tenha a maior abrangência possível, que vai tentar identificar problemas e boas práticas e questões, como funciona o atendimento à criança em vários eixos, né? Um eixo é para aquelas mulheres que estão grávidas ou lactantes, ou com filhos com até 6 anos, mas que estão encarceradas ou então cumprindo medida socioeducativa. Como é feito o atendimento a essas crianças, né, nessa situação de vulnerabilidade, colocada em virtude da situação de suas mães. Então serão observadas boas práticas também para uma posterior implementação dessas boas ações, digamos assim. Sim, também. A ideia é que sempre nas visitas, na parte qualitativa, que a gente chama da pesquisa, que sempre nessa parte qualitativa essas visitas ocorram em unidades com bom atendimento e com mau atendimento, para que possa ser diagnosticado ambas as formas de atuação, conhecer a realidade tanto das localidades boas quanto das localidades que não prestam atendimento tão satisfatório assim às crianças. Outro eixo da pesquisa são as crianças em abrigos ou em famílias acolhedoras, as crianças em juízo, ou seja, aquelas com pensão alimentícia, né, com direito de família, e por fim, a questão sobre a improbidade administrativa também, a investigação sobre eventuais casos de improbidade administrativa por gestores públicos que atuam no cuidado das crianças. Então, essas são as linhas da pesquisa. A segunda etapa? A segunda ação consiste em realizar eventos de capacitação. Serão ofertadas 23.500 vagas aos operadores de direito, nesse caso em modalidade de curso presencial, para psicólogos, assistentes sociais, trabalhadores do sistema de justiça, servidores públicos, e também sempre com a ideia de deixar um curso na plataforma online, disponibilizada de forma gratuita para todos os interessados, de forma permanente. Bom, e a terceira etapa, então? A terceira fase consiste na realização dos seminários regionais. Ocorreu o primeiro aqui em Brasília, da região centro-oeste, mas teremos um ainda em Manaus, um em Fortaleza, um em Florianópolis e um em São Paulo. Ao longo até abril de 2020, a ideia é que esses 5 seminários sejam realizados sempre com participação, né, de todos os órgãos públicos que atuam voltados às crianças, né, psicólogos de hospitais, defensoria pública, sistema de justiça, né, de forma a sensibilizar também, mais uma forma para sensibilizar e fazer com que as pessoas conheçam o marco legal e a atenção à primeira infância. E por fim, um concurso com a apresentação de programas, de ações de boas práticas. Sim, será lançado no edital público durante o próximo mês. Nesse edital poderão se candidatar entidades do sistema de justiça, governo, ONGs e empresas. Serão premiadas as 3 melhores práticas em cada uma dessas 4 categorias, totalizando assim 12 boas práticas premiadas, que depois serão disseminadas na forma de vídeo, cartilha, né, entrega de cartilhas e visita às localidades. E eu quero aqui agradecer a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares. Nós falamos hoje sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância. E o programa CNJ Entrevista também fica por aqui. Obrigado e até o nosso próximo encontro.